Aí, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel. Espero que vocês tenham lido o capítulo 3, a Primeira Guerra Mundial, e tenham feito os exercícios. Apenas uma pequena observação: as respostas estão escritas com a cor azul, para facilitar um pouquinho. Primeira questão. Sobre a Primeira Guerra Mundial, faça o que se pede nos itens a seguir. Estabeleça as relações entre o imperialismo e a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Resposta. O Império Britânico foi perdendo a supremacia econômica mundial para o rápido crescimento industrial do Império Alemão. Entre a França e a Alemanha havia uma disputa pela região da Alsácia e da Lorena. Além disso, as competições entre a França, Grã-Bretanha e a Alemanha por colônias africanas também geraram as rivalidades. B. Explique qual foi o papel dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e os resultados para o país de sua participação. Resposta. No início, os Estados Unidos se mantiveram neutros, fornecendo dinheiro, armas e artigos manufaturados aos países detentes. Porém, em abril de 1917, ataques de submarinos alemãos aos navios estadunidenses serviram de pretexto para os Estados Unidos entrassem na guerra ao lado da França e Grã-Bretanha. Ao fim do conflito, os Estados Unidos se tornaram a maior potência mundial. Terceira, o que o Tratado de Versalhes estabeleceu? Quais foram as consequências desse tratado para a Alemanha? Resposta. O Tratado de Versalhes de junho de 1919 encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Pelo tratado, a Alemanha foi responsabilizada pelo conflito e perdeu todos seus territórios coloniais, além de ser obrigada a devolver as regiões mineradoras da Alsácia e da Lorena à França e a pagar indenizações de guerra aos vencedores. D. Comente as mudanças ocorridas no mapa da Europa após a Primeira Guerra. Resposta. Após a guerra, o mapa político da Europa foi todo redesenhado com o desaparecimento dos impérios austro-húngaro, turco-otomano e russo. Com a queda desses impérios surgiram vários novos países. Segunda questão, o texto a seguir traz à tona o debate em torno de Grávalo Philipp, responsável pelo assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand. Leia-o para responder as questões. A. Quem foi Grávalo Philipp, príncipe? Por que ele se tornou tão conhecido e que razões levaram a esse ato? Resposta. Grávalo Príncipe foi um jovem sérvio militante da organização Jovem Borne, autor dos disparos que provocaram a morte de Francisco Ferdinand e sua esposa. Pode-se dizer que suas motivações foram defender a liberdade de seu país. Segundo Ružičík, a ação de Príncipe foi vista pela Áustria como uma agressão por parte da Sérvia, que almejava anexar a Bósnia-Herzegovina. A decisão austríaca em retaliar o atentado e invadir a Sérvia mobilizou a aliança existente no continente, dando início ao conflito, ou seja, a Primeira Guerra Mundial. B. Como as pessoas citadas no texto se posicionam em relação ao ato de Príncipe? Que argumentos apresentam? Resposta. As pessoas apresentam visões diferentes sobre Grávalo Philipp. O escritor sérvio Vladimir Kenomak o considera um herói. Já a dramaturga Biljana Strazodic prefere chamá-lo de revolucionário. Aí as respostas dos dois. C. Na sua opinião, Grávalo Philipp foi um herói ou um terrorista? Discuta com seus colegas. Como estamos nas nossas casas, independente dele pode ser considerado um herói ou um terrorista, ele foi um assassino, que ele matou duas pessoas, o arquiduque e a esposa dele, Sophie. 3. O pôster britânico a seguir foi produzido durante a Primeira Guerra Mundial. Observe para responder as questões. Vamos olhar o pôster, soldados, uma mulher fazendo munição, parece um ferreiro ali, e uma outra enfermeira. Embaixo tem uma frase em inglês. Are you in this? Vocês estão dentro? Como vocês estão a fim de fazer parte disso? E que aspectos do cotidiano da Primeira Guerra a imagem revela para vocês? Resposta. O esforço da guerra no fronte e nas cidades. A mensagem que apenas a ação conjunta entre civis e militares garantiria o sucesso no conflito. B. Que sentido o cartaz procura despertar no observador? Resposta. A solidariedade. Todos poderiam contribuir para a Grã-Bretanha saísse vitoriosa, homens e mulheres. E C. Observe as mulheres representando na imagem pelo artista. Que mensagem elas pretendiam passar acerca da participação das mulheres na guerra? Resposta. Uma delas parece estar fabricando munição e a outra uma enfermeira responsável por cuidar dos feridos durante a guerra. O cartaz pretendia passar a mensagem de que a participação das mulheres no conflito era importante. Esse esforço de guerra. Observe bem o cartaz. Ali as duas mulheres, uma enfermeira e outra fazendo munição. E a última, discuta com seus colegas
É correto aplicar inovações científicas e tecnologias, muitas vezes desenvolvidas com recursos públicos, no desenvolvimento de armas? O que vocês acham? Essa resposta é pessoal. Eu acho que não. Acho que a gente deveria investir em saúde, educação, segurança, lazer, armas em último caso. Mas, infelizmente, a nossa sociedade depende da defesa, os países. Então, Estados Unidos, China, Paquistão, Índia, eles investem altas somas do PIB Rússia, no desenvolvimento de armas para a defesa em caso de uma guerra. É uma maneira de se defenderem, para em caso de conflito estiverem prontos. Então, a gente encerra a correção. Espero que vocês tenham entendido tudo, meus alunos do 9º ano. E qualquer coisa, basta entrar em contato. Um abração.